vídeo no Play Games, porque aqui eu estou fazendo a aula para vocês. A gente luta até dar certo. Vamos nessa. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de índice de viabilidade, tá bom? Eu já falei para vocês que os gestores financeiros, profissionais dessa área, são profissionais racionais. E tudo que se vai fazer com decisão voltada para o capital, para o dinheiro da empresa, existe uma série de cálculos e fórmulas matemáticas, comparações, estudo de mercados que são feitos, porque o dinheiro é uma coisa muito séria. É a finalidade única de uma empresa é obter lucro, não é isso? Aumentar seu capital. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas dessas fórmulas que são utilizadas, que são os índices de viabilidade, tá bom? É claro que para vocês acompanharem, depois vão ter cálculos de todos esses índices que eu vou mostrar para vocês, esses 5 índices, e vocês vão precisar de ter aí caderno, porque eu vou ter que fazer as contas nos cadernos depois e subir para mim, né? Porque eu deixo a atividade no Teams. Vocês vão precisar de caneta, de calculadora, beleza? Então vamos lá, tá? Então, o primeiro índice de viabilidade que eu vou mostrar para vocês aqui é o índice de viabilidade chamado depreciação. O que é depreciação? Depreciação é a desvalorização de um bem físico, tá? De um ativo, de um investimento. Isso é muito fácil de entender. O primeiro índice de viabilidade, então, é a depreciação, que é a desvalorização do bem fixo. Isso é muito fácil de entender. Se a gente pegar, por exemplo, quando as pessoas compram um carro. Se você compra, por exemplo, um carro, ele tem um valor X na concessionária, um carro do ano. Se você tira esse carro da concessionária e logo depois você quer vender, você não consegue vender pelo mesmo valor, porque o item desvalorizou. Esse nome técnico, desvalorização, a gente utiliza aqui em finanças ou em contabilidade com o nome de depreciação. Então, a depreciação é a desvalorização do valor do bem. E essa depreciação deve ser contabilizada pela empresa também. Por quê? Porque ela está perdendo valor, é um custo, tá? Quando ela comprou o item, ela pagou por aquele item, aquele valor fechado. Se esse item vai se desvalorizando, porque vai sendo usado, vai ficando obsoleto, vai se desgastando, e se a empresa precisar vender, não vai conseguir vender pelo mesmo valor, ela depreciou, o item depreciou, né? A pessoa perdeu o valor aí no bem. Então, é preciso calcular a depreciação. A depreciação, ela existe uma tabela oficial da Receita Federal. Vou ocultar esse negocinho aqui. Essa tabela é gigantesca. Em termos de curiosidade, posteriormente, no final da aula, eu vou deixar o arquivo em PDF e o link da Receita Federal. Vocês vão ver para todo e qualquer item que você possa imaginar, a Receita Federal, o órgão, né, a nível federal para tributação, responsável pela tributação no Brasil aí, federal, ele tem uma tabela de todos os itens que podem ser desvalorizados, depreciados e o valor dessa depreciação. Então, vocês vão ver como que se calcula. Aqui eu deixei aqui alguns itens. Esses itens vai servir como base para vocês, tá bom? Os itens que eu deixei aqui foi imóveis que se depreciam e desvalorizam em 25 anos, máquinas que se desvalorizam e se depreciam em 10 anos, equipamentos que, segundo a Receita Federal, se desvalorizam em 5 anos, móveis e utensílios que, segundo a Receita Federal, se desvalorizam em 10 anos, veículos que se desvalorizam em 5 anos, que é a vida útil, segundo a Receita Federal. Mas eu tenho um carro que tem mais de 100 anos. Desvalorização financeira. E computadores que na tabela da Receita Federal se desvalorizam em 3 anos, tá bom? Então, essa desvalorização, a depreciação é valor que a empresa perde, então ela precisa calcular esses valores, né? Então, vamos ver como que é isso. Para isso, eu vou dar um ESC, para voltar a tela para o formato normal aqui, né? Opa! Vamos dar um ESC aqui. Beleza. Então, nós vamos fazendo um exemplo aqui de cálculo para vocês acompanharem. Cada cálculo que eu explicar, vou exemplificar para vocês, tá? De uma máquina que de estampar que custa 60 mil. No nosso exemplo, nós temos a fórmula que mostra como você calcula a depreciação anual e a depreciação anual e a depreciação mensal, beleza? Então, vamos lá. Qual que é a fórmula? A fórmula é o valor do item da máquina, ou do bem, do imóvel, do que você estiver calculando, dividido pela quantidade de anos que é a vida útil desse bem, segundo essa tabela da Receita Federal que nós estamos utilizando. Então, se a gente olhar aqui na tabela, a Receita Federal, ela diz que
se desvaloriza em 10 anos quando é máquina. Então, qual que é a fórmula? A fórmula é o valor do bem, 60 mil, nesse caso, a máquina que eu estou dando exemplo, dividido pelo o tempo de vida útil, que é 10 anos. Olha lá, tá? 60 mil dividido pelo tempo de vida útil, que é 10 anos. Usando a calculadora aí. Mas você dá para calcular de cabeça e tal, beleza. A gente vai ver que esse item, ele se desvaloriza, a cada ano que passa, esse item, ele se desvaloriza 6 mil reais. Ele vale 6 mil reais a menos. Segundo essa tabela oficial, é a desvalorização. Então, essa depreciação aqui do item, do bem, é a depreciação mensal. Beleza, Agatha? Agatha, como sempre, participando. Obrigado, só um minutinho. Vou sim. 6 mil reais, então, foi a desvalorização que a gente conseguiu. Como foi que você fez esse cálculo, professor? Você falou muito rápido, eu não entendi. Beleza. Eu fiz esse cálculo baseado na tabela da Receita Federal, que tem uma tabela oficial de desvalorização de todos os bens. Professor, eu quero ver essa tabela. Você pode me mostrar? Posso. Já já eu vou deixar o link da Receita Federal e já vou deixar o documento em PDF para termos de curiosidade, para você ver essa tabela. Beleza? Então, eu deixei um pedacinho dessa tabela que a gente vai usar aqui do lado. E eu estou dando um exemplo agora no cálculo que vocês estão vendo aí de depreciação. A depreciação, a fórmula é o valor do item, do bem, dividido pela quantidade de anos da sua vida útil, segundo a tabela da Receita Federal. A tabela da Receita Federal que eu tenho aqui diz que máquina se deprecia totalmente em 10 anos. Então, eu peguei o valor dessa máquina como exemplo, máquina de estampar de 60 mil, dividi pelos 10 anos e deu 6 mil reais. Isso quer dizer que a depreciação anual dessa máquina aqui é 6 mil. A cada ano ela fica 6 mil reais desvalorizada de valor esse item. A outra depreciação que nos interessa, que eu vou pedir para vocês calcularem, é a depreciação mensal. Então, nosso ano aqui pelo calendário comercial tem 12 meses. Depois que você descobre a depreciação anual, que é 6 mil nesse caso, você divide por 12 para descobrir a mensal. Então, no nosso caso, 6 mil dividido por 12 dá 500. Tá? Então, vou colocar aqui a completar a forma. Vocês sabem que essa barrinha representa a divisão. Né? Então, dividido por 12 vai dar 500. Ok, Gisele, vou tentar falar mais devagar. É o mesmo pedido da Agatha. Então, beleza. O que aconteceu nesse cálculo aqui? A gente está calculando a depreciação de um item. O que é depreciação? É a desvalorização. Os itens, eles se depreciam, tá certo? Eles perdem valor por uso, porque ficam obsoletos, porque é lançada nova tecnologia, eles ficam desgastados no decorrer do tempo. Então, acontece uma desvalorização. A fórmula da depreciação anual é o valor do item dividido pela quantidade de anos de vida útil desse item. Aonde eu arrumei a quantidade de anos de vida útil? Na tabela oficial da Receita Federal. Tem um pedaço dessa tabela aqui do lado, somente para os itens que a gente vai utilizar. No caso de máquinas, segundo essa tabela, as máquinas se depreciam em 10 anos. Eu estou dando um exemplo de cálculo, com essa que vocês estão vendo no slide, que é uma máquina de estampar de 60 mil, e como a máquina se desvaloriza em 10 anos, a gente dividiu 60 mil por 10, deu 6 mil. O que isso significa? Que a depreciação anual dessa máquina é 6 mil reais por ano, ela se desvaloriza. Aí depois, eu calculei a depreciação mensal. Né? Então, um ano tem 12 meses, o que a gente fez? A gente dividiu o valor da depreciação anual, que é 6 mil, por 12. Ao fazer essa divisão, deu 500 reais. Quer dizer que a depreciação mensal dessa máquina é 500 reais. Tudo bem? Ok? Vocês continuam vendo isso? Ela continua, né? Tá aqui, eu tô verificando aqui. Né? Beleza. Posteriormente, vocês vão pegar e vão fazer o cálculo aqui. Ó. Aqui tem alguns itens, eu peguei aqui algumas imagens, tem um computador, tem uma máquina de sorvete e tem equipamentos para churrasco.
baseado na tabela da Receita Federal que está acima, está ali a tabela da Receita Federal ali acima, você vai aplicar a fórmula anterior da depreciação, o valor do item dividido pelos anos de vida útil. Então, você vai calcular a depreciação mensal e anual, é a fórmula anterior que eu mostrei para vocês. Então, esses itens é para você fazer cálculo, mas isso vai ser no final da explicação. Primeiro eu vou explicar todos os itens, beleza? Então, vamos lá. Próximo item. Bom, vou expandir de novo, tá? Vou expandir de novo. Agora, eu estou mostrando um outro... Eu estou mostrando... Isso. Todos os equipamentos têm vida útil e existe uma tabela oficial da Receita Federal. Isso. Essa tabela, Reginaldo, eu vou deixar o link para vocês aqui no final e vou deixar o próprio documento em PDF por termos de curiosidade para vocês terem essa informação. Eu também vou deixar da Receita Federal, porque eu quero mostrar também para vocês que no site da Receita Federal é possível encontrar uma série de informações úteis para a nossa área, beleza? Então, eu vou fazer questão de entrar lá por isso também. O que você está vendo agora é um indicador de viabilidade chamado ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio, ele pode ser calculado de 3 maneiras diferentes. O ponto de equilíbrio financeiro, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio contábil, tá certo? Nós estamos calculando aqui o ponto de equilíbrio financeiro, tá? Então, o que é ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é um cálculo que vai encontrar um valor que é quando a empresa consegue equilibrar tudo aquilo que ela gastou para poder oferecer um serviço para o cliente ou para oferecer um produto, a empresa tem gastos, né? Vamos falar alguns aqui. Com mão de obra, com manutenção de equipamentos, com água, luz, telefone, ou são custos ou são despesas que precisam ser recuperados quando é vendido, né? Quando é vendido, colocado no preço dos itens, é preciso ser recuperado esses valores, tá certo? Então, o ponto de equilíbrio ele vai achar o valor central. É o número que você acha que quando você chegar naquele valor, você recuperou tudo que gastou para produzir, tudo que gastou para vender o produto ou tudo que gastou para oferecer o serviço. Assim. Só um minutinho. Desse jeito. Só um minutinho, Dominique. Onde que está o item? Qual a sua dúvida? Só falar a sua dúvida, já está aberta aí para falar o áudio, tá bom? Faz um teste aí. Bom, professor, é que quando você está falando, a gente quer tirar algumas dúvidas aí com o áudio desligado não tem como, entendeu? Por isso que estava falando aí. Beleza. Sobre o cálculo anterior, qual foi a maior dúvida que teve? Professor, você está falando muito rápido, então a gente não consegue entender. Mas aí já tem que ser mais detalhadamente. A Agatha e a Gisele falaram e eu repeti a explicação toda mais devagar. De novo. Qual foi a dúvida do anterior? Alguém me ajuda aí, professor. por favor? Eu mesma não entendi nada. E eu acredito que mais alunos também estejam nessa mesma dúvida. Eu tenho que voltar às suas aulas desde o início, ou nos slides e procurar outros tipos de explicações, porque eu não estou conseguindo acompanhar da maneira que eu devo. Eu acredito que eu não sou a única aluna assim. Beleza. Vamos voltar lá, então. Ô, professor, porque assim, fica sem o áudio, se a gente participar
com o áudio desligado, aí fica difícil para tirar as dúvidas na hora. Depois a gente acaba esquecendo o que era para tirar, entendeu? Entendi. Se bem que a gente podia anotar para perguntar depois, mas às vezes a gente não tem essa agilidade de anotar, né? Beleza. Vamos voltar aqui, então. Lembrando que também, tanto a aula de valor presente está gravado, tá? Eu fiz os cálculos passo a passo, deixei o link, então se clicar no link dá para ver ela várias vezes lá. Fiz os cálculos devagar, no valor presente. Fui perguntando se o pessoal estava com dúvidas sobre aquelas contas lá, o pessoal que estava presente, e sempre estou disponível também para voltar quantas vezes for necessário, sem problema, tá bom? Vamos lá. Então, a gente está aqui no índice de viabilidade. Para que são esses índices? Quando o investidor ou o gestor financeiro ele vai aplicar o capital da empresa, essa decisão é uma decisão totalmente racional, baseada, estruturada em algumas fórmulas matemáticas que existem para verificar a viabilidade. O que é viabilidade? A gente tem a pessoa que é empreendedor, que monta o negócio, e às vezes você tem um outro tipo de relação com o negócio. Às vezes a pessoa tem o dinheiro, e aí ela recebe várias propostas. Então ela recebe a proposta A, B, C, D, para que ela aplique o capital dela para que ela aposte naquela ideia. Um pouco parecido com aqueles Shark Tanks que passa. Aqueles caras são mais ou menos isso, né? Eles ouvem a ideia dos empreendedores, as ideias que interessam para ele, que eles acham viável, eles investem um valor X, pedindo em troca uma porcentagem em participação. Então, os investidores, eles são dessa forma. Eles têm o dinheiro e aí eles recebem propostas para eles poderem aplicar o dinheiro deles, investir. O investidor está pensando sempre no retorno. Ele não, né, aquela paixão toda que o empreendedor tem pelo seu negócio, aquilo não interessa para o investidor. O investidor interessa num negócio sólido, onde ele vai aplicar o capital dele e esse capital que ele vai aplicar tenha retorno, tá certo? Para isso, existem várias ferramentas dentro de finanças que vão mostrar ou não se aquele negócio é viável, ou entre as alternativas, exemplo, alternativa A, B e C, qual é a melhor. O importante, tá, é sempre manter a capacidade de liquidez, ter dinheiro para pagamento, e é importante sempre ter resultado positivo, sempre ter lucro. Então, tudo que a empresa movimenta, todos os valores que entram e todos os valores que saem, devem ser e precisam ser bem gerenciados por essa parte da gestão financeira utilizando essas ferramentas. Eu vou mostrar para vocês, então, alguns índices. Esse índice primeiro se chama depreciação. O que é a depreciação? A depreciação é a desvalorização dos itens, tá? Os itens, quando eles estão na loja, quando eles estão novos, quando o empreendedor, né, o empresário, a empresa necessita e vai comprar esses itens têm um determinado valor de mercado. Aí a empresa leva esses itens e vai usar no dia a dia. São máquinas, equipamentos, ferramentas, e por esse uso, os itens vão se desgastando, tá? Aos poucos vão se desgastando. Então, se não é a intenção de vender, esses itens se chamam itens permanentes, para a empresa manter as suas atividades funcionando. Ela pode até vender, porque no mundo capitalista pode vender tudo, qualquer coisa, mas a intenção não é vender. Porém, se algum dia a empresa precisar vender e se desfazer desse item, ela não vai conseguir vender pelo mesmo valor, porque ele perdeu o valor de mercado. Ele se desvalorizou financeiramente. Esse nome, essa desvalorização, se dá ao nome técnico de depreciação. Então, depreciação é a desvalorização de um item. Eu dei o exemplo clássico de um carro, de um automóvel. Alguém aí já comprou carro? Entende como funciona? Se você compra um carro e posteriormente, existe até uma tabela, né? Existe uma tabela aí, tabela FIPE, né? Que faz a média de valor aí dos carros e tal, em geral. Mas você não consegue, muito dificilmente você compra um carro, usa por um tempo, você vai conseguir vender pelo mesmo valor que você comprou, porque o item se desvaloriza.
O exemplo clássico é dos carros novos nas concessionárias, né? Você tira o carro da concessionária, usa um pouco ele, vai vender. Você dificilmente vai conseguir o mesmo valor, porque desvalorizou, né? Perdeu o valor, ele depreciou, tá? Como se calcula essa depreciação? Vocês nesse slide aqui embaixo estão vendo uma tabela pequena, é uma pequena tabela, porque como vocês já falaram, até o Serginaldo me perguntou, e eu falei que tem uma tabela oficial, não é isso, Serginaldo, da Receita Federal, correto? Isso, correto. Só uma Com dúvida, todos os professor. itens. Então, essa tabela que eu estou mostrando para você é uma tabela mínima, bem pequena. É só com os itens que me interessam, porque aqui nós estamos aprendendo como que é isso, como ter uma noção sobre isso e tal. Então, uma pequena tabela dos itens que eu vou utilizar com os cálculos para mostrar para vocês. Então, aqui eu, por exemplo, tenho imóveis, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, veículos e computadores. Cada um com a quantidade de anos à frente, que seria a vida útil, né, a desvalorização e tal do item, e assim por diante. E aí, vamos calcular com esse exemplo que vocês estão vendo aqui. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o seguinte, ó, nome do bem é uma máquina de costura, é isso? Isso. O tempo de vida útil são 5 anos e o valor desse bem é R$ 5.000. Qual que é a fórmula da depreciação anual? A depreciação anual é calculada da seguinte forma. Você pega o valor do bem e divide pela sua vida útil, pela quantidade de anos que ele se deprecia, segundo a Receita Federal. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos aqui que máquinas, segundo a nossa tabela, deixa eu ver, máquinas, equipamentos. 10 anos. Máquinas está 10 anos. Essa tabela aqui do Sebrae colocou essa máquina de costura como equipamentos. Vou estranho esse cálculo aqui. 5 anos, né? 5 anos, Esse cálculo que você fez é 5 anos. 5 anos. Valor do item dividido pelos 5 anos, R$ 1.000. O que é esses R$ 1.000? Esse R$ 1.000 é a desvalorização do item, tá? Quer dizer que cada ano que passa, se você comprou, por exemplo, agora em 2021, se fosse essa máquina com esses valores e tal, aplicado nessa tabela, se você fosse vender essa máquina em 2022, o valor dela, vamos supor que tivesse uma tabela FIP para a máquina, o valor dela seria 4.000, tá certo? Então, quanto que você estaria perdendo? Né? R$ 1.000. Isso, porque ele desvaloriza. E a cada ano que passa, ele se desvaloriza esse valor. Então, a depreciação anual é o valor do item dividido pelo o tempo de depreciação. Beleza. Agora, a depreciação mensal também é possível calcular. É o que nos interessa aqui, tá? Só mensal e anual, para nós, para o que eu vou usar para vocês. Então, a depreciação mensal, você pega o valor do item, né, que é da desvalorização anual do item, e divide por 12. É claro, o ano tem 12 meses. Divide por 12, né, pela quantidade de meses. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, a depreciação anual era R$ 1.000. Dividida pelos 12 meses, está aqui na fórmula que vocês estão vendo, o valor que deu aqui foi R$ 83,33, não é isso? Então, essa é a desvalorização mensal desse item. Tá certo? Então, esse aqui foi o cálculo da desvalorização mensal. Tudo bem? Sim. Ok. Sim. Alguém não Tá entendeu bom, o que é professora, depreciação? Não, agora eu entendi, professor. Só uma dúvida que eu tive aqui. Essa depreciação, ela só serve para esses títulos informais aí embaixo, né? Que é imóveis, máquinas, equipamentos, é isso aí, né? Esse pedacinho que eu estou mostrando para você como exemplo, sim. Porém, a tabela que tem na Receita Federal, ela tem várias folhas. É um documento em PDF como se fosse um livro, tem várias folhas. Então, para todo e qualquer tipo de item que você possa imaginar que uma organização possa usar, existe uma depreciação definida pela Receita Federal. Para termos de conhecimento de vocês, né, para termos de conhecimento, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui para vocês já o link da Receita Federal, para vocês clicarem lá. Propositalmente vou pôr o link, por quê? Porque dentro do site da Receita Federal, para quem é de negócios, dá para fazer várias coisas. Muitas coisas estão lá. Um exemplo, que vocês já sabem, é claro, nesse momento eu estou compartilhando a informação que vocês já sabem. Um exemplo são as declarações de imposto de renda que estão ocorrendo nesse momento, e é dentro do site da Receita Federal que você baixa os programas para fazer. Fora isso, tem várias outras coisas voltadas para a empresa,
E já vou aproveitar para pôr o link, porque aí nas oportunidades da nossa aula eu vou mostrando para vocês algumas coisas que são interessantes, que dá para vocês, inclusive, ganhar dinheiro. Então, não são só esses itens, tá? Esses itens aqui os que eu vou usar na aula com vocês e é para exemplo, mas para vocês terem uma visão geral, direta do que são, eu vou colocar o documento em PDF com todos os itens possíveis, para curiosidade, para quem quiser dar uma olhadinha, e o link para vocês verem depois, tá bom? Professor, Sim. posso fazer uma pergunta? Talvez parecer até ignorante, mas é uma dúvida só. Não, pode falar. Em relação a esses produtos aí, por exemplo, ele é comprado, ele tem a vida útil dele lá, certo? Mas independente de ele ser comprado ou não, se ele ficar lá, a pessoa não comprar, ele vai perdendo valor também. Vai isso? porque Cada ano, ele né? vai. Ele vai porque aí é o outro, né? É o outro que está com posse desse, que também é uma empresa, que também é alguém que está oferecendo produto para o mercado. Então, essa depreciação também tá tendo para ele, até mesmo para o fabricante original, é a mesma coisa, né? Porque tudo. O que acontece? A gente sabe que tem um item chamado obsolescência programada. A gente não estudou esse item, tá? Em marketing, porque não fazia necessariamente parte da matéria. Mas obsolescência programada é mais ou menos o seguinte: as indústrias, elas usam a tecnologia de uma forma que você vai usar, tem vida útil programada realmente, porque a indústria ela precisa fabricar mais, ela precisa fomentar um outro mercado, ela precisa fazer com que as pessoas continuem comprando. E onde É que você vê isso? inovação, né? É inovação, porque se não tivesse isso, a indústria, o comércio para. Então, onde você vê isso de maneira bem simples para entender? Passou o ano, em janeiro, você vê várias lojas fazendo saldão. Exemplo, loja de imóveis, não é isso? Por exemplo, por que está fazendo saldão? Porque vai sair aquela linha do ano anterior, vai vir uma nova linha. E aí isso é com tudo, é com moda de roupa, né? Sei lá, estética, vem novos cortes de cabelo para mulheres, para homens, na indústria cultural da música, está sempre mudando. O mercado precisa fazer isso para quê? Para fomentar o desejo de fazer com que as pessoas continuem comprando, né? Então, até mesmo para aquele que é o principal, aquele cara que. É isso que a gente vê, por exemplo, nas lojas de imóveis. Virou o ano, vai ter saldão, vai ter promoção, vai vender mais barato do que estava. Porque mesmo o produtor, ele precisa lançar uma nova linha, ele precisa continuar fomentando o mercado, chamando o interesse, e é aquela história, às vezes você compra uma coisa que você não está precisando, mas você vai porque está na moda, é interessante, todo mundo está tendo, e assim por diante. Então, até mesmo para quem, o produtor, ele perde valor também, porque ele também tem um prazo para vender aquilo como novidade, não é isso? Sim, mas chega uma época que estabelece essa tabela FIPE, por exemplo, porque tem carros antigos aí que a gente vai comprar hoje, tem uma tabela fixa dele aí, uma tabela que, por exemplo, o Gol geração 3 aí, a tabela dele é 6 ou é 7 mil. Ele, ele já não vai perdendo mais essa desvalorização, né, depreciação anual, né? Ou continua, independente do... Ele chega no limite ele vai perder mais devagar, ele chega no limite mais ou menos de estabilidade, onde ele vai perdendo mais devagar esse valor, né? Quer dizer, ele chegou na sua depreciação máxima. Mas a gente vê que tem um submercado, tem pessoas que compram esse produto, já não é mais aquela tabela oficial de mercado, a gente está falando de valor de mercado, né? É um submercado. Então você tem um carro usado, eu estou interessado em comprar, e ali, mas não é uma coisa ali oficial de mercado, que as organizações, empresas utilizam, sei lá, aceita Entendi, pelo governo, essas coisas. Bom, aqui beleza. entendi. Então não é nada, não é nada custoso para a gente verificar isso de novo, porque é uma explicação e um cálculo para a gente fazer. Esse cálculo eu já tinha feito, mas é dentro da mesma lógica. É a mesma coisa. E sempre é interessante bater na mesma tecla, porque aí para facilitar. Então, para garantir que todo mundo aprendeu. Então, nesse caso, nós temos uma máquina de estampar, valor de 60 mil. Qual que é a fórmula? É o valor do item dividido pelos anos que se deprecia. Não é isso? Máquina 10 anos, valor 60 mil. 60 mil dividido por 10. Qual que é a depreciação anual? Qual que é a depreciação anual dessa máquina? A 6 depreciação mil? anual dessa máquina é de 6 mil. Ao vivo é diferente, né? Ao vivo tudo acontece. Vamos lá.
Mas também ao vivo dá para adaptar, né? Se for só gravado, o professor estiver falando muito rápido, aí o pessoal não dá para conversar e pedir para acelerar. Mas ao vivo a gente erra um pouquinho mais, mas também acerta um pouquinho mais. Então tá ali. Nesse caso, 6.000 é a desvalorização anual dessa máquina. E aí, se eu quero saber a desvalorização mensal, a lógica é a mesma, né? Qual que é a lógica? Essa desvalorização anual que eu achei dividido por 12, dá 500. Então, essa máquina ela se desvaloriza 6.000 anualmente e ela se desvaloriza R$ 500 mensalmente. É a mesma fórmula. Entendemos que nós usamos a mesma fórmula? 60 dividido por 10, não é isso? É Isso. a mesma coisa. Aqui dá Aí você tá 6.000. vendo, sabe por quê? Tem a tabelinha aqui do lado. Tudo bem? Todo mundo tá vendo a tabelinha aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito? Desculpa. Sim, mas não dá para enxergar. A mesma de antes? Ah, não, tudo bem. Daqui a pouco eu vou ampliar ela e você vai ver ela de boa. É porque para poder eu usar para Mas fazer o é a cálculo ao vivo, mesma? é a mesma. E você Tá. vai enxergar ela maior porque depois eu vou ampliar ela. É porque eu diminuí para eu poder fazer o cálculo, beleza? Professor, uma coisa que eu não entendi dessa tabela. Essa tabela é o que você está usando para esses negócios, tipo imóveis 25 anos, que é o tempo que ela se deprecia, é isso? Se deprecia segundo. Essa tabela eu criei, o Francisco criou? Não. Essa tabela é da Receita Federal. Só que eu só peguei alguns itens, só para a gente aprender como calcula aqui, tá bom? A tabela da Receita Federal é enorme para tudo que você imaginar, ela tem uma depreciação oficial. Entendi. Então, isso são as depreciações, né? São as depreciações. Ou seja, o que é uma depreciação? Uma desvalorização. Essa máquina de estampar, se você comprasse esse ano por 60.000, o ano que vem, se for indo por essa lógica de desvalorização, o ano que vem você ia conseguir vender ela por 60.000? Por quanto que você ia conseguir vender essa máquina obedecendo essa ordem de depreciação? 54.000. 54.000. Entendeu, Larissa? Sim, É entendi. 6.000 a menos. Não, eu entendi. É que eu pensei que, tipo, aqui, ó, que tá aqui imóveis 25 anos. Eu pensei que em 25 anos, então, o imóvel perdia todo o valor dele. Sei lá. Máquina, 10 anos. Mas o que a gente tem que ver? A gente tem que ver que isso aqui é uma tabela oficial da Receita Federal. Legalmente. Para a empresa, para o negócio. Uma empresa que trabalha com negócio, ela vai entender esse item como obsoleto depois desse tempo. Ela precisa atualizar devido à tecnologia. Tá? E ela precisa calcular isso para quê? Para que esse cálculo? Mais para frente a gente vai ver a formação do preço de venda. Um dos itens, tudo isso aqui que a gente vê, quase tudo isso aqui, é para a gente chegar no item chamado formação do preço de venda. E a gente vai ver que quando se forma o preço de venda, é preciso recuperar todos aqueles gastos que a empresa teve. Né, toda aquela saída de dinheiro. A empresa tem gastos com custo, que é o gasto com a produção, e tem gasto com despesas, que é o gasto na administração, gerenciamento. Quando você vai precificar, a gente tem que saber qual que é o custo total, a despesa total, porque um dos itens para mim ter a formação de preço é a recuperação daquilo que eu gastei, mais uma margem de retorno. Então, a depreciação é considerada custo. Então, essa desvalorização ela vai ser distribuída para o cálculo correto do preço de venda de qualquer item. Entendeu? Sim, professor. Beleza. Então é o seguinte, o que é isso aqui? Você está vendo que aqui está escrito calcule, não está? Está escrito Sim. calcule a depreciação. E o que você está vendo aqui são fotos. Isso, porque eu pesquisei esses itens, já, né, faz pouco tempo eu pesquisei esses itens aqui. Porque é para você usar a tabela lá de cima, ó, da Receita Federal agora está do lado esquerdo em cima, tá vendo? Visualizando? Sim, professor. Então aqui tem uma máquina de sorvete. Não é agora. Isso esses cálculos todos que eu vou mostrar para vocês um a um vão ter no slide para vocês fazerem os cálculos, mas vocês vão fazer só no final da aula, tá bom? É uma atividade para você fazer depois da aula, no decorrer até a próxima aula. Então, agora eu só estou mostrando onde está o exercício que eu expliquei um igualzinho a esse, e você vai usar a tabela da Receita Federal que está aqui em cima. É a mesma lógica, eu quero que vocês calculem o quê? Eu vou até colocar, porque como não está discriminado isso aqui, para não confundir, depois eu vou acrescentar. Calcule a depreciação anual e mensal. Beleza? Então, a lógica é a mesma. Então, vai ser só isso, professor, a atividade, calcular a depreciação desses produtos? A depreciação anual e mensal? Sim, tem uma série de viabilidades que eu ainda vou ensinar no decorrer dessa aula. Mas a depreciação são desses 3 itens só.
Beleza? Quer ver, Larissa? Vamos você e eu aqui. Por exemplo, Larissa, aqui tem uma máquina, a gente não vai calcular. Eu só quero que você me auxilie no negócio. Presta atenção. Tá vendo a máquina de sorvete? Sim. Qual que é o valor dela? 11.790. Beleza, Larissa. Como que eu faço, Larissa, para me calcular a depreciação anual dessa máquina? Primeiro, vamos olhar para a tabela da Receita Federal? Sim. A tabela diz que máquina se desvaloriza em quantos anos? 10 anos. Então, qual é o cálculo que eu vou fazer? 11.790 dividido por 10? Exatamente, Larissa. Beleza. Essa é a forma que você vai fazer para calcular essa desvalorização. Beleza? Depreciação? Aí você vai achar um resultado. Depois que você aplicou essa fórmula de 11.790 dividido por 10, você vai achar um resultado, não vai? Sim, o resultado é... Isso. Tudo bem. Você ainda vai calcular. Só um minutinho. Mas eu quero saber o seguinte. Quando você achar esse resultado, como que você vai fazer para achar, então, depois a depreciação mensal? Pega o resultado e divide por quantos? Isso daí Por 12? esqueci. Por 12. Por quê? Isso, Porque assim, 12... por 12 meses tem um ano. Quando você dividir por 12 o resultado dessa conta, aí você já conseguiu fazer o que eu pedi. Da máquina de sorvete, você vai ter feito a depreciação anual, você descobriu quanto se desvaloriza anualmente, e você vai ter feito a depreciação mensal. Você vai ter descoberto quanto desvaloriza mensalmente. Para que a empresa faz isso? Porque ela precisa atribuir isso no custo, para poder fazer os cálculos de preços e de resultados. São outros cálculos que eu vou ensinar para vocês, ou vou relembrar, que eu acredito. Talvez vocês estiveram numa matéria que tratava de contabilidade de custos, tá? No COC, não sei se vocês estiveram com o nome de COC, ou POC, mas é uma matéria que eu acho que é o professor Moisés que dá para vocês. Sim, ele deu pra gente mesmo, mas não sei se era COC. Beleza. Então é o seguinte, deixa eu falar com todos vocês aqui rapidinho. Ô, Dominique, eu já ouvi tua mensagem, eu vou te atender já nesse momento, tá? Eu não vou fazer o cálculo, porque o pessoal, vocês que vão fazer, mas antes de dar esse tempo que o Dominique me pediu aqui, vamos lá. Esse aqui tá bem pequenininho, então eu vou nele. Aqui esse kit de churrasco, eu até coloquei de vermelho, eu até acrescentei isso, ó. Eu coloquei equipamento para churrasco, para você saber que na tabela você vai procurar pelo item equipamento. O equipamento se deprecia em quantos anos? Segunda tabela. 5 anos. Então, aqui equipamento de churrasco, tudo isso aqui, qual que é o valor que tá? Eu Vermelhinho acho aqui, ó. 365? É 165, tá, gente? Tá meio bem pequenininho aqui, ó. Eu mas sou cega, mas eu consegui entender. Então é a mesma coisa, tá bom, Larissa? 165 dividido por 5 e depois dividido por 12. O resultado dividido por 12, beleza. Beleza? Então tá bom. Então é o seguinte, a gente vai continuar. Se for o Dominique... só isso, professor, muito fácil. Esse aqui é só isso. Não, eu tenho que agradecer de verdade, gente. Parece que eu tô falando balela, mas não é não. O que vocês me observaram, isso é verdade, isso é uma coisa de vários anos, e sempre acontece isso, eu falo muito acelerado e vocês estão fazendo certo. Eu tenho que agradecer de verdade a Agatha, obrigado, a Gisele, e quem fez essa observação, a Larissa também, porque o importante aqui sempre vai ser vocês. O importante aqui não sou eu e tal. O importante é vocês, os alunos, aprenderem. Então a gente tem que fazer, nós, professores, de um jeito que vocês entendam. E não temos... Essa é a nossa obrigação. Então, obrigado, porque quando vocês me fazem uma observação e a gente consegue adaptar, aí sim está sendo bom, está sendo legal, porque tem que ser bom para o aluno, tem que ser o entendimento para o aluno. Se esse entendimento não acontece, então foi ineficiente a aula. Então, obrigado, beleza? Pessoal, o Dominique, eu tive um problemaço para entrar aqui por causa do Teams, mas o Dominique falou, e eu acredito que é de alguns também. Professor, e nosso intervalo, porque nós estamos aqui desde o começo. Então não eu sei que é verdade. Do Teams. Hã? Então não fecha, fica aberto aí no Teams. Não fecha. Jamais. Vou fechar não, porque aqui foi um sacrifício doido. Vou deixar aqui aberto e vamos lá, deixa eu ver, 3, 9, 10, vamos voltar? Pode ser, professor. Tá bom. Sim. Beleza. Vamos lá tomar um cafezinho e agora a gente vai fazer assim devagarzinho, mas mesmo assim, se acelerar um pouco, me avisa. E não desligue o microfone, professor. De dar espaço para ter participação. O senhor me dá espaço para participar, você é a aluna mais participativa do mundo. Tá bom, vai ficar aberto então. Espaço, beleza? Combinado? Então. Não tá, combinadíssimo. Vai ficar aberto o microfone para vocês falarem na hora que vocês precisarem e quiser, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eduarda tá pedindo para gravar, viu, professor?
Eu tô gravando, tá? Tá gravando. Eu agora, nesse momento, inclusive, eu vou parar a gravação, porque a gente vai passar uns 10, 15 minutinhos parado, e quando nós voltarmos, que eu começar a explicar, eu gravo de novo, tá bom? Não, mas era isso mesmo, professor, para parar enquanto a gente não tá aqui. Beleza, então.